Ah, vocês estão aí? Olá, eu sou o Everton Inácio, eu tenho 27 anos, sou ator e contador de histórias e faço parte da equipe da Labirintos Produções Artísticas. E eu vou contar para vocês a história da Fada Pluminha. Em um reino muito distante vivia uma viúva, a viúva Matilde. A viúva Matilde tinha duas filhas. Sua filha Clotilde, uma filha feia e preguiçosa. E a outra, que não era bem a sua filha, era sua enteada, era bonita e trabalhadora. Matilde era uma viúva muito má, era uma madrasta muito má. E enquanto que a sua filha Clotilde ficava brincando com as suas amigas, a Florença era obrigada a fazer todos os trabalhos pesados da casa. Florença tinha que lavar a louça, Florença tinha que limpar os quartos, Florença tinha que bater os tapetes, Florença tinha que alimentar os animais na fazenda. E Florença sempre terminava o dia muito, mas muito cansada. No seu quartinho, que tinha apenas uma cama e uma penteadeira. Certo dia, a viúva Matilde começou a brigar com Florença. Florença, limpe aquilo! Florença, limpe isso! Florença, faça aquilo outro! Florença, Florença e Florença! Até que Florença terminou todo o serviço e decidiu ir dar um passeio. Esquecer de toda a bagunça, esvaziar a mente. E ela pegou um fuso. Eu não sei bem para que serve um fuso, mas eu acho que era para costura, para afiar, alguma coisa assim. E ela levou esse fuso para perto de uma fonte. E nessa fonte, ela começou a afiar. E fiar, e ouvia os pássaros cantando, e via a água passando, respirava fundo, e Florença começou a relaxar. Florença não se deu conta, mas adormeceu por algumas horas. E quando ela adormeceu, deixou o fuso cair dentro da fonte. E quando acordou assustada, meu fuso! E agora? A minha madrasta vai me moer de pancada. O que será que eu vou fazer? E Florença voltou para casa sem o fuso. A madrasta, muito brava, reclamou com Florença. Volte agora e pegue já o fuso. Você tem que trazer esse fuso de volta ou sofrerá um castigo. E Florença, como já havia imaginado, voltou para pegar o fuso. Havia no reino um pescador, conhecido como Pescador dos Mares. E indicaram Florença, pediram para que Florença procurasse o pescador, que talvez ele conseguisse buscar o fuso no fundo da fonte para pegar para Florença, né? E aí ela voltaria para casa, toda feliz da vida, e não receberia um castigo da sua madrasta. Só que Florença não encontrou o Pescador dos Mares. Triste história. Florença se inclinou para perto da fonte para tentar pegar o fuso, ou para pelo menos ver se conseguia ver o fuso no fundo da fonte. Florença caiu dentro da fonte. E como a fonte tinha água muito gelada, ela desmaiou de frio. E quando ela acordou, ela estava num lugar lindo, com flores, um jardim muito bonito com a grama verde e árvores, muito bonito. Onde será que Florença estava? Será que era o paraíso?
Não, eu acho que não era o paraíso. O que será que era? Onde será que Florença estava? Vocês conseguem imaginar? Florença, andando pelo bosque, passou por um lugar onde havia um forno. Pois é, havia um forno nesse lugar. E Florença, passeando por lá, quando olhou para o forno, viu que lá dentro tinha muito fogo e um pão. E o pão começou a gritar: Florença, por favor, me tire daqui e me coma, senão eu vou virar carvão. Claro, pão! E Florença pegou, tirou o pão, esperou esfriar e comeu. Depois de um tempo, de barriga cheia, Florença continuou andando pelo jardim. Quando passou por uma árvore bem pesada, e a árvore dizia: Florença, por favor, me ajude. Tire as maçãs, senão o meu galho vai quebrar. Me ajude. Claro, árvore. E Florença tirou muitas maçãs, deu algumas aos animais e guardou algumas para comer depois. E continuou andando. Até que uma hora, caminhando pelo jardim, Florença deu de cara com uma casinha de pedra ao fundo. E lá no fundo, na janela da casinha, havia alguém. Quem será que era? Era a dona do jardim. Isso mesmo, a dona do jardim era a fada Pluminha. Só que Florença olhou de longe e viu que a fada Pluminha tinha uma aparência meio velha, enrugada. Sim, Florença julgou, mas as fadas também envelhecem, não é? E quando Florença chegou, a fada recebeu ela com muito carinho. Florença viveu na casa da velhinha por um bom tempo. E como ela estava bem velhinha, Florença ajudava ela com as tarefas de casa. Ajudava a lavar a louça, ajudava a bater os tapetes, ajudava a limpar a prataria, ajudava em tudo, inclusive em bater os travesseiros na janela. A fada Pluminha tem esse nome porque a fada, que já estava bem velhinha, já não tinha mais forças para sacudir os travesseiros na janela. Quando ela sacudia os travesseiros na janela, aquelas plumas de ganso que saíam do travesseiro iam voando, voando, voando pelo bosque e se transformavam em flocos de neve. A fada Pluminha era responsável pela neve. E toda a neve que caía no reino era por conta da fada Pluminha. E Florença, todas as noites e as tardes também, sentava na frente da lareira com a fada Pluminha para ouvir as histórias que a fada tinha para contar, né? Eram muitas, muitas histórias. Até que Florença, certo dia, depois de muito tempo, chamou a fada e disse: Fada Pluminha, eu gosto muito de ficar com você, eu gosto muito de morar aqui, mas eu estou sentindo falta da minha casa. Eu sei que a minha madrasta não é lá muito boa pessoa, mas sinto saudade dos meus amigos. Eu entendo. Você pode ir embora ao entardecer. E passeando pelo bosque, ao entardecer, a fada Pluminha levou a Florença até a saída do jardim. Tchau, minha filha. A propósito, olha o que eu achei numa gaveta. O fuso. E Florença pegou o fuso, se despediu da fada Pluminha e foi embora. Ao passar pela saída do jardim, algo mágico aconteceu. O vestido de Florença começou a ficar pesado e ela sentiu que o seu vestido tinha se transformado em ouro puro. E ela voltou para casa com o presente da fada Pluminha. Sim, era um presente da fada Pluminha, um vestido de ouro puro.
que ela levou para casa junto com o fuso. E a madrasta, quando ela chegou... Oh, mas o que é isso? Um vestido de ouro puro? Onde está o fuso? Eu encontrei o fuso. E a madrasta ficou muito brava, mas ela não podia tirar o vestido da Florença, né? Só que a filha feia e invejosa, qual que era o nome da filha dela? Ela era Florença e a filha era Clotilde. A filha feia, Clotilde, e invejosa e preguiçosa, perguntou: onde foi que você conseguiu este vestido? Eu encontrei no jardim da fada Pluminha. Eu deixei o fosso cair na fonte. E quando eu fui pegar, eu caí na água e acordei no jardim. Eu também vou lá ajudar essa fada velha e vou conseguir um vestido igual ao seu. E foi. Lá se foi Clotilde, a filha feia, invejosa e preguiçosa. Pegou o fuso e fingiu que o fuso caiu dentro da fonte. Agora eu vou me abaixar para pegar e... Caiu. Ela caiu na fonte. E, obviamente, acordou no belo jardim da fada Pluminha. Ao acordar, vendo toda aquela beleza, não se impressionou muito. E começou a pensar: onde será que está a casa dessa velha mau caráter? Onde é? E com preguiça de procurar, continuou andando. Até que passou por um forno, onde havia um pão. Clotilde, por favor, tire-me daqui e me coma, senão vou virar carvão. Você tá louco? Eu vou colocar minha cara nesse forno quente? Além do mais, tá cheio de fuligem. Eu vou me sujar à toa. E foi embora e deixou o pão queimar. Continuou andando pelo bosque até que encontrou uma árvore de maçãs bem pesada. Florença, por favor, colha as minhas maçãs, me ajude, senão o meu galho vai quebrar. Você tá louca? E se uma maçã cai na minha cabeça? Eu, hein? E foi embora e deixou a maçã e a macieira para trás. Até que um dia, aliás, no mesmo dia, né? Ela avistou ao longe a velha e anciã, a fada Pluminha. Finalmente encontrei essa velha. Agora vou lá para conseguir o meu prêmio. E quando ela chegou lá, achando que era tudo muito, muito fácil, teve que trabalhar. Mas Clotilde era muito preguiçosa. Ela não limpava os pratos, não limpava a sala nem a cozinha, não batia os tapetes. E até que um dia a fada Pluminha veio falar com ela. Filha, você tem que fazer as coisas da casa. Me ajude, sou muito velha. Não posso fazer sozinha. Você tá louca? A Clotilde era muito, mas muito birrenta. E ficou lá por muito, muito tempo sem fazer nada. E não ajudava a fada Pluminha a bater os travesseiros na janela para que as plumas fossem voando e virassem flocos de neve. E por um bom tempo, a neve parou. Não nevava mais no reino. E todos se perguntavam por que não estava mais nevando. E não sabiam que a responsável era ela, a Clotilde, a filha feia, invejosa e preguiçosa. Até que um dia, a fada Pluminha chegou. Minha filha, por que você não está batendo os travesseiros para que eles virem flocos de neve? Você tá louco? Não precisa falar mais nada. Se você quiser ir embora, você pode ir embora. Finalmente eu vou conseguir o meu prêmio. Muito obrigada. Vocês acham que ela agradeceu? Ela foi embora
virou as costas para a fada e foi até a saída do bosque. Só que quando ela saía do bosque, algo muito estranho aconteceu. Ela não ganhou um vestido de ouro igual da Florença. Clotilde, a filha feia, invejosa e preguiçosa, ficou coberta de piche. Mas o que é isso? E o piche que continuava a cair do céu, ela sem entender, toda suja, voltou para casa correndo. Mãe! E foi embora, toda suja de piche. Essa foi a história da fada Pluminha, que ensina que não vale a pena você ser feia, invejosa e preguiçosa. E assim termina a história da fada Pluminha. A fada que era responsável por sacudir os travesseiros na janela para que as plumas de ganso virassem flocos de neve. E a moral da história é para que você não seja alguém como a Clotilde. Que você seja sempre alguém como a Florença, que você será recompensado. Bom, eu sei que eu já me apresentei no começo, mas queria falar de novo, eu sou o Everton. Eu não sou daqui, eu não sou de Foz do Iguaçu, eu sou de São Paulo. E em São Paulo eu iniciei minha carreira na arte com meus 7 anos de idade. Eu entrei em uma ONG que havia muitas atividades esportivas e artísticas, que minha mãe me matriculou nessa ONG. E lá eu conheci e me apaixonei pelo teatro. Fiz nessa ONG teatro, um pouco de dança, capoeira, ginástica artística, vôlei, eu fiz muitas coisas, até fanfarra eu fiz. E a partir daí eu passei a viver apenas de arte, e arte, somente arte, o sumo da arte sou eu. Depois que eu saí dessa ONG, eu trabalhei em outros lugares, né? Profissionalmente falando, tinha um parque que se chamava o Play Center e ele tinha um evento que se chamava Play Center Noite do Terror. Participei de 2 produções, inclusive na segunda como coreógrafo, coreografando o Thriller de Michael Jackson. E um pouco antes de eu vir para Foz do Iguaçu, eu trabalhei numa atração que tinha praticamente a mesma forma de trabalhar do Play Center, só que dentro de um labirinto. Era um labirinto em que as pessoas passam, os personagens interagem com essas pessoas e elas vão levando sustos ali até sair dessa atração. Era uma atração itinerante instalada em shoppings, chamada Ilha do Terror. E quando eu fui convidado para participar, eu entrei como primeiro direção de maquiagem e atuando como um dos personagens. Depois o diretor artístico teve que se ausentar e eu assumi o lugar dele aqui em Foz, né? A gente ficou um tempo em São Paulo e aí fez a primeira itinerância, essa palavra existe? Não. Fez a primeira viagem aqui para Foz do Iguaçu. E nisso era pra gente inaugurar o shopping Catuaí, ficar 3 meses e depois partir para outra cidade, Sorocaba. Só que esses 3 meses, como o dono da atração começou a ver que o turismo, o turismo traz um retorno bacana para a atração, ele começou a ver que dava para ficar mais tempo. Esses 3 meses viraram 8. E nesses 8 meses deu tempo de conhecer a cidade, de conhecer a Vivian, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida e que me ajuda bastante. E deu tempo de eu querer ficar. E nisso eu fiquei, cidade, e juntos a gente tem a Labirintos Produções Artísticas. Nós amamos trabalhar com os artistas e fazer arte de toda parte, arte de toda forma. E eu acredito que a minha missão agora é estar aqui para isso, né? Estar aqui para levar arte para todo mundo, para levar teatro, para levar dança, para levar música. Esse sou eu.
Eu queria agradecer à Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3, ao Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e a Itaipu Binacional. E também não posso deixar os meus mais sinceros agradecimentos e congratulações à casa que se deu esse espaço e a toda a ajuda, o suporte necessário com a produção para que esse edital fosse concluído com sucesso.